Pão de Queijo Connect, o podcast de empreendedorismo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, nossos ouvintes, nossos espectadores, para mais um episódio do Pão de Queijo Connect. Explicar aqui primeiramente, né? No último episódio a Gabi estava aqui comigo como parceira, mas infelizmente, né, devido à agenda lotada dela, demanda muito grande, ela não vai poder continuar com a gente, mas hoje ela veio como convidada para poder contar uma história de vida maravilhosa para vocês, né? E primeiramente apresentar aqui o meu novo parceiro, que aqui é Adriano Santiago. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Mas, gente, muito obrigada. Eu que estou honrada aqui com esse convite. Que isso, Gabi. É a primeira vez que eu vou ser entrevistada na minha vida. Que seja a primeira de várias, né? Ah, com certeza. Conta um pouquinho aí de quem que é a Gabriela, onde nasceu, um pouquinho da história da infância, né? Que tenho certeza que o pessoal de casa e seus seguidores, né, no Instagram tem muita curiosidade de saber, né? Ah, vou contar um pouquinho. Bom, eu sou mineira, natural de Belo Horizonte, mineirinha empreendedora digital, né? Eu faço lançamentos no meio digital e tive uma história de vida, digamos, não passei por grandes dificuldades, digamos assim, né? Tive uma história de vida, sou de uma família de classe média, meus pais se separaram quando eu era mais nova, passamos por dificuldades financeiras na época da adolescência, né? Então tive oportunidade de estudar em colégios estaduais, colégios municipais, o que começa a fazer um pouco de sentido quando eu falo da minha profissão atual, que é ser professora, né? Eu estudei em colégios que têm uma deficiência no estudo, o que começou a cultivar um desejo profundo de talvez ensinar, de um espaço para poder melhorar, né? Isso, de melhorar isso, eu via... A gente sabe ainda, querendo ou não, que o estudo público ainda é um pouco defasado em relação ao particular, né? O estudo público é defasado. Eu comecei a dar aulas para as minhas colegas de sala. Nessa época, eu passava muita cola. Então, foi minha primeira experiência, assim... Acho que dali nasceu uma vontade. Começou a nascer uma vontade. Em seguida, após o ensino médio, eu passei no vestibular. Eu fiz Direito na UFMG e fiz Administração Pública na Fundação João Pinheiro. Primeira. Passei de segunda, não passei de primeira. Até porque passar de primeira, com essa questão aí do estudo público, é um pouco complicado. Ainda mais na federal. É um pouco complicado, né? Curso ainda de mais direito ainda, né? Exatamente, é muito concorrido. Muito concorrido. E eu estudei bastante na época. Eu consegui uma bolsa, um cursinho, e estudei bastante para alcançar a aprovação. E não foi fácil, né? Não foi fácil. E naquele momento ali, como eu não tinha outra condição. Eu não poderia estudar numa faculdade privada. Não tinha recurso na minha casa. Naquele momento ali, eu pude desenvolver a tal da disciplina. Né? A disciplina que... Então foi uma dificuldade, talvez não ter sido aprovada de primeira, mas hoje eu vejo como uma bênção. Que é uma disciplina que dali em diante você traz até hoje para o seu dia a dia para poder ter sucesso, né? Não, porque no colégio, gente, o colégio público, você nem é reprovado, você não tem reprovação. Então... Meio que você é empurrado a passar de ano. Você não aprende a ter a resiliência de sentar, de absorver aquele conteúdo... Né, você não aprende isso, e isso realmente, a reprovação te ensina muito, né? Não existe fracasso, é uma perda temporária. Então, passei de segunda, fiz a dupla graduação. E para quem não sabe, a administração pública é um curso que é oferecido pela Fundação Estadual da João Pinheiro. Né? Quando você faz esse curso, você tem 4 anos de graduação. Após a graduação, você assume o cargo público de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Então, você já sai formada concursada. E isso em uma situação em que minha família talvez precisava da minha ajuda, né, financeira. Num país como o Brasil, que muitas pessoas não têm oportunidade. A depender de como você foi, a sua formação se deu, o concurso público é uma saída. Né? É uma saída, e eu fui totalmente orientada. A segurança cultural, que vamos dizer, isso está na cultura, principalmente da classe média, né? Não, brasileira hoje. Mas se você analisa, Renato, como que o país foi estruturado, né? Como existe uma desigualdade de classes muito grande, o concurso é uma alternativa
maravilhosa, Sim. porque você estudando, você consegue alcançar a aprovação Sim. e você sai de um status social, de uma classe social, de uma necessidade para uma outra vida, né? Para uma vida com estabilidade. Então, digamos que é uma alternativa muito interessante, porque basta você se esforçar e você já alcança um salário bacana, Com certeza. um nível de vida muito bom. Então, eu fui totalmente orientada para isso, porque minha mãe, eu sou a filha mais velha, minha mãe precisava da minha ajuda, e eu fui seguir esse, digamos, o caminho que muitas pessoas seguem no Brasil, o caminho da segurança. Sim. Logo, quando eu formei, eu assumi cargos de gestão no Estado. E eu fui diretora, superintendente, gerente do projeto da Copa do Mundo. Que legal. Desempenhei vários projetos na área de gestão pública. E na gestão pública, quando você trabalha no Estado, você o tempo todo trabalha com direito. Né? O Estado só segue o que está na lei. Sim. Então, o tempo todo eu Faz trabalhei... nada fora. Não faz nada fora. Então, eu tinha minha graduação em Direito, aliada à atuação na administração pública. Desempenhei vários cargos de gestão. Então, a gente tinha, contato direto com o governador. De certa forma, te dava até uma certa preferência em determinado cargo, porque você tinha os dois conhecimentos, né? Você tinha o conhecimento do direito junto com o administrativo. Com certeza. Coisa que, às vezes, a maioria dos outros funcionários ali não teria. Não teriam. Ou só tem o conhecimento do direito ou só do administrativo. Não tem os dois conhecimentos juntos. E eu falo assim, devido a essas dificuldades que passamos lá em casa, a gente teve que estudar muito. Então, na faculdade, eu sempre trabalhei, sempre fiz estágio e fazia 2 faculdades, né? Então, a rotina era aquela rotina de pegar 5 ônibus por dia, acordar 5 horas da manhã, chegar 11h30 da noite durante 5 anos. Mas chegar em casa às 11h30, né? Mas ainda tinha que tomar banho, jantar. Sim. E ainda chegava e estudava ainda antes Não, era realmente... Dava uma estudadinha antes de dormir ainda. E era realmente uma época assim de... Poxa, não existia espaço na minha vida, na minha Social, família. quase. Não existia espaço para perguntar assim, o que você quer fazer, o que você gosta. Ou espaço do tipo, quem você é. Vamos dizer que minha mãe estava ali, são 4 filhos, ralando para sustentar aquela família. E a gente tinha que fazer acontecer e trabalhar e ajudar em casa, e é isso aí. E eu vejo como uma grandíssima oportunidade ter feito 2 faculdades. E eu só fiz, gente, até para ser bem realista, porque a fundação, ela pagava para estudar. Então você recebe... gratuita, né? Você recebe um salário para estudar. E além disso, eu fazia estágio. Além disso, eu fiz alguns trabalhos nessa época, até como modelo. Então eu tinha uma renda interessante que me permitia estudar. Tem o pessoal de casa que às vezes é de fora, de Belo Horizonte, né, de Minas, e não entende, porque ela passou na Federal no curso de Direito. Então, 1 hora do dia, né, você fez o curso à noite? Eu fazia à noite. Então, fazia à noite, ela estudava à noite e não recebia, mas não tinha custo. E, pelo que ela falou, ela precisava de gerar uma receita para casa. Sim. Entendeu? Então, a Fundação João Pinheiro, ela estudava e tinha um salário nesses 4 anos que ela estava fazendo, né? Então, Isso é até interessante. gerou uma receita para ela poder ajudar em casa. A Em vez dela procurar um estágio, procurar alguma coisa, ela estava fazendo o curso de Direito, recebendo o dinheiro. Não, eu até fazia, assim, gente, né? Era uma rotina maluca, assim. Eu fazia estágio de manhã e era no Tribunal de Justiça. Então, eu acordava, pegava já 2 ônibus, ia para o tribunal. Depois, eu ia para a Fundação João Pinheiro, que é na Pampulha, pegava mais 2 ônibus. E a Fundação João Pinheiro, até para as pessoas entenderem, é uma fundação estadual. Quando você passa, você já passa, assim, o vestibular é um concurso público e você inicia a sua graduação recebendo todos os meses. O Tribunal de Justiça no centro. O Tribunal de Justiça era na Raja. Na Raja. Nossa, aí depois a gente ia pra Pampulha. E Direito, que em vez de ser no Pampulha, é no centro. Então eu ficava assim... rodando a cidade. Então era extremamente cansativo. E os períodos mais cansativos eram os ônibus. Eu não tinha muito hábito de ler ao longo da minha vida. Mas no ônibus... Acabou criando esse hábito. Eu comecei a criar esse hábito, porque... Você perdia muito tempo ali. Era aquele tempo, teoricamente, gente, né? E é o que muita gente sofre, porque é um tempo muito perdido. O transporte público, ele tem muitas falhas.
E as pessoas ficam muito tempo ali. Principalmente em Belo Horizonte, né? Muito tempo. Aqui Então, em assim, Belo Horizonte, a gente... o que me salvou foram os livros. Foi uma salvação, assim, porque eu comecei a, aproveitar melhor seu tempo. eu aproveitava o tempo. Então, foi uma grande oportunidade para mim ter feito essas 2 faculdades, porque conhecimento é uma, assim, eu queria frisar muito isso nessa conversa, conhecimento transforma, assim, os caminhos para conquistar qualquer sonho, eles já existem. Outras pessoas já passaram por problemas que eu estou passando. E essas pessoas, elas escreveram livros. Então, os livros, eles são muitas vezes a solução para tudo na sua vida, assim. Então, eles foram a minha salvação completa. Daqui uns anos, com certeza, você vai ter escrevendo o seu. Não, contando já sua escrevi história de sucesso. muitos livros. Vou te contar isso, então, vou te contar. Aí, gente, eu desenvolvi esse trabalho no Estado, já tinha, assim, uma ótima remuneração, cargos altos no governo, então, assim, coordenando projetos grandes, fazendo acontecer coisas que, poxa, eu nunca vou esquecer, né? Coordenar um projeto da Copa do Mundo, nunca vou esquecer, né? Então, foi incrível. Também, quanto que vai ter outra Copa aqui no país, a gente não sabe, né? Exatamente, né? Que oportunidade. Coisa única. E assim, as oportunidades, elas vão aparecer na nossa vida, mas elas demandam sempre muito estudo e, poxa, dar o seu melhor. Saber que a gente está aqui, assim, nós estamos aqui o tempo todo para servir. A dica principal, né, pessoal de casa, né? Sempre adquirir conhecimento, né? Sempre adquirir conhecimento. Conhecimento sempre é bom. E ter aquela ideia, Renato, que a gente está aqui para servir, né? O maior desafio do homem é saber se relacionar. Se você entende que você está aqui para servir, é algo muito poderoso, porque quando você serve o outro e você faz bem para o outro, você pode até achar, não, tô aqui feito bobo, fazendo bem para o outro, tô aqui, olha essa pessoa me usando, ou sei lá, qualquer coisa. Mas o que gera daquela relação de você ter feito bem, além de voltar para você, imediatamente você se sente... Volta em dobro. Seu potencial... Se sente bem. É como se o seu potencial fizesse assim. Sim. Porque você ajudou o outro. Então você se preparou, colocou em ação com a missão de servir. E foi construído, sabe? Não foi... A gente vai construindo o nosso caráter, que a gente acredita, que a gente é ao longo da vida. Eu fui fazendo... É lógico que a gente sempre vai guiando pelos nossos sonhos. Eu falei, não, eu quero gerenciar um projeto, quero não sei o quê. Mas quando você... Na medida que os desafios vão acontecendo na sua vida, naqueles momentos chaves, são os momentos que você decide quem você é, né? Então, nesses momentos, eu acho que ter me pautado por isso, de servir, moldou quem eu sou. Assim, você ter a oportunidade ali de talvez ter um privilégio, não sei o quê, você conseguir ir pelo caminho do ajudar a outra pessoa, sabe? Eu acredito muito nisso, eu acredito que é a missão de vida que a gente tem aqui hoje, nessa terra, nesse mundo que a gente está. E muitas pessoas, às vezes, elas querem, mas não querem preparar. E outras, talvez, preparam e não colocam em ação, que você acabou de falar. Que acredita que nunca está pronto. Ficou só planejando, e não executa, né? E é que você fez os 3, né? Que é preparou, colocou em ação e aí, com o objetivo de ainda servir. Sim. E foi uma coisa assim que... Vou contar pra vocês como é que foi essa minha, talvez, o que eu chamo da explosão da minha vida, assim, um momento muito chave, no qual eu conectei essas 3 áreas que você falou. Depois desse período no Estado, eu tive a oportunidade de estudar fora, eu fui estudar na Universidade de Stanford. E lá, o mundo, até então... Foi uma grande mudança na sua vida, né? É interessante. Até então, eu sempre, se você pensar, poxa, corri atrás dos meus objetivos, mas eu não tinha tal confiança em mim mesma. O que acontece quando você falou assim, muita gente não prepara ou se prepara e... Não coloca em ação. Não coloca em ação. Existem tantas crenças que a gente carrega, sem saber que a gente carrega. Existem tanto boicote que a gente faz com a gente mesmo. Sem saber, né? Sem saber. Então, já vista a história, por exemplo, da minha mãe, que talvez não teve muita oportunidade por A, por B, por C. Haja vista as coisas que eu acreditava,
o concurso era minha tábua de salvação. Só de poder criar 3 filhos, né? É um Imagina grande o tempo, desafio. um grande desafio, pô. Então, assim... Entendeu? mas- Demandar tempo, tomar conta de casa, tomar conta de estudar, as filhas estudar tudo. Então você pensa, Imagina todo que- aquele ecossistema que eu vivia era o que eu acreditava. Então o concurso público naquela realidade era minha tábua de salvação. Eu não podia fazer mais, na minha cabeça, eu não podia fazer mais nada. Na verdade, é aquele ambiente que você tinha dentro de casa, que você enxergava de mundo. Claro. Você não via, querendo ou não, tem um mundo muito maior lá fora, pessoas às vezes até com dificuldade maior do que a sua, mas você só enxergava aquele mundo que você viveu até então. Sim, e aquela ali era a minha realidade para o bem e para o mal, sabe, Renato? Sim. Coisas muito boas e coisas que também... E aí, quando eu fui para Stanford, eu vi pessoas, assim, com sonhos, na minha opinião, megalomaníacos, assim. Eu vou mudar o mundo. Eu olhava assim... Vai, você... Tipo assim, não é nem você. Eu olhava assim... Que viagem que é essa, né? Que pessoal doido, falando que vai mudar o mundo. Sozinho. Não, que pensamento é esse? De mudar o mundo? Você Sabe achou que assim? estava em outro planeta, né? Gente, aquilo ali era tão fora do que Da eu já sua tinha realidade. conhecido, que eu falei assim, uai, se essa pessoa tá falando que vai mudar o mundo, Por que eu não posso? por que eu não posso? Realmente, a gente é a média das pessoas que a gente convive. Porque quando outras pessoas começam a falar algumas línguas e algumas coisas, elas te fazem refletir o que você é, o que você acredita. E naquele momento ali, elas te mudam para todo sempre, né? Então, assim, a experiência que eu tive em Stanford, nessas conversas, assim, de cafezinho no recreio, no intervalo, mudaram a minha vida, assim. Eu comecei a sonhar. Cada conversa que você tinha com uma pessoa diferente te abria um mundo de possibilidades, de ideias. De possibilidades. E aí, aquela conversa ali de empreender, de criar, de construir algo novo. Os livros que eu lia, porque é uma combinação. Na verdade, você foi para lá para estudar a língua, né? Não, eu fui lá Foi para pra estudar estudar? gestão. Gestão mesmo. Gestão. Ah, tá. E os livros que eu li, aliado àquela... Muito interessante que eu sempre li vários livros. Eu estudei Direito e já achava assim, poxa, tinha que ser mais acessível esse conteúdo. Poxa, se são as regras que estabelecem como que a gente vai viver, por que ninguém entende? Porque só o cara que estuda direito tem esse conhecimento. Não, e por que os professores ensinam dessa forma? É muito chato, é muito difícil. Poxa vida, eu já tinha esse inconformismo. Eu não tô, poxa, isso aí não... Eu não concordo. Podia usar uma linguagem mais popular para a população aprender, ser mais fácil, Sim. mais acessível, né? Mas o que eu pensava? Quem sou eu para achar isso? O que eu pensava era assim, eu tinha essas conclusões. Eu sou tão pequena, né? Mas eu quem sou só sou mais eu? um aqui para poder questionar isso. Quem disse que eu sou boa? Quem disse que eu sou competente? Quem disse que eu tenho algo a... Deus é só juiz e desembargador, né? Mas olha que interessante. Muitas vezes a gente carrega um monte de crenças inconscientes. Às vezes a gente repete o padrão dos nossos pais. Às vezes a gente reprime totalmente. Outras vezes a gente tem uma crença de não merecimento, ou de capacidade, que uma coisa que o papai e a mamãe falou lá na infância que você nem lembra. Sim. E se você for buscar aí, você vai começar a lembrar um monte de coisa. Muitas vezes a gente acaba repetindo padrões familiares das nossas famílias. E como empreendedor, se a gente não toma consciência disso, daqui a pouco você abre uma empresa e você quebra, você nem sabe por quê. Nem sabe por quê, gente. Porque você está repetindo um padrão. Não, O que gente. você falou, não só o padrão, normalmente, né? A gente segue os padrões, não só familiares, como das pessoas que estão em volta da gente. Exatamente. Né? A gente é fruto desse meio. Não, Fruto é do meio, impressionante. entendeu? Então, O estudo de Harvard, de ser a média das 5 pessoas, ele fala que é 5 dá 5 dá 5 dá 5. Porque você é a média das pessoas que as pessoas andam também. Sim, com E se certeza. você for para uma física quântica, alguma coisa mais assim, você vai entender muito mais, ou pela Bíblia, qualquer religião, você é realmente a média dos lugares que você pertence. Gente, quando você se une a algumas pessoas, Napoleão Hill fala daquele conceito de mente mestra, vocês conhecem, né? As pessoas que você se une e se relaciona, você, junto com essas pessoas, você forma como se a gente estivesse aqui nós três e tem uma outra mente aqui, que é a mente mestra, que é a união das nossas 3 mentes. E essa mente mestra é tudo que a gente está conectando aqui de referência, de não sei o quê. Por exemplo, eu vou falar uma coisa, não, eu estava pensando em construir um outro livro. Aí você, por que você não faz tal coisa, Gabriela? Aí ele vai falar assim, muda isso.
E aí a gente vai construir uma coisa incrível. Até chegar num... E essa mente mestra, ela existe para tudo. Então, as 5 pessoas que você está convivendo, elas mais ou menos, elas vivem um pouco da sua realidade, você vive um pouco da realidade delas. Verdade. E vocês juntos constroem essa tal da mente mestra, que pode ser extremamente positiva, produtiva, construtiva, ou pode ser destrutiva, a depender de quais são essas pessoas, quais são as crenças dessas pessoas e o que elas levam para a vida dela. Então, assim... foi muito interessante, porque eu tinha um inconformismo do direito não é explicado de um jeito legal. Eu tinha vários livros, porque os livros para mim, são... Você mesmo achava dificuldade em estudar? Eu já jeito achava. Que era aplicado? Achava chato, achava difícil. Todo mundo também, os colegas comentavam isso. Não, era uma coisa assim... Era uma coisa de, talvez, restringir o conhecimento. A gente tem que entender como que o direito foi construído, né? O direito nasceu lá na Revolução Francesa para delimitar a atuação do Estado. A gente tinha um monarca super poderoso e o direito foi construído para limitar a atuação do Estado. Mas esse monarca, ele tem um interesse em limitar a atuação dele? Claro que não. Ele só limitou porque aconteceu revoluções e revoluções para isso acontecer. Mas aí, desde então, você pensa a construção do Estado, a multiplicidade de leis, as brechas, assim, a forma como o Estado fez para manter muito poder e não ser tão controlado, é muitas vezes dificultando o direito. Ele se torna tão inacessível, como que eu vou... Aqui no Brasil, poxa, a gente tem vários escândalos de corrupção, como que eu vou controlar a atuação do Estado se eu não entendo direito à lei? Isso é proposital. Sim. E aí os operadores do direito, muitas vezes o direito e a medicina eram aquelas grandes profissões respeitadas. Os operadores do direito, muitas vezes eles dificultavam para dificultar o acesso das pessoas para ter poder, para ganhar mais. Então, o operador do direito, o advogado que sabe as leis, ele dificultava o entendimento para você e para você, para ele ter poder. Então começa até pelo ego. Eu sou doutor. Sim, mas tem é para chamar de então doutor. é uma questão realmente de poder, porque assim, o direito ele tem que ser falado na língua do povo. Ele tem, isso não existe, não tem lógica. Por que não é assim? Então eu tinha esse inconformismo. Eu tinha os livros são caminhos. Os livros para mim são caminhos. Quer emagrecer? Leia um livro. Quer construir um relacionamento melhor? Leia um livro. Quer ganhar dinheiro? Leia um livro. Os livros são caminhos. Então, eu li livros nessa época, porque eu já estava... Ou que foram colocados... Na verdade, a gente não escolhe o livro que escolhe a gente, né? Sim. A vida coloca os livros para você. Então, eu fui apresentada a livros sobre... Livro do Flávio Augusto, livro do Carlos Wizard. E eu lembro que eu comecei a ler que eles criaram uma metodologia diferente para ensinar inglês. E a metodologia do Carlos Wizard era aprenda inglês em 24 horas. E ele ensinou as frases que as pessoas precisam falar. Como que vai? Onde é o banheiro? As principais. As principais frases. E eu fiquei assim, as principais frases. Olha só como é que a vida é interessante. Para ser gerente do projeto da Copa do Mundo, eu fiz aquela certificação Project Management Professional, que é uma certificação a mais reconhecida no mundo de gerente de projetos. O livro que eu entrei em contato para estudar para essa prova era um livro que, no final de cada capítulo, ele fazia um diagrama, assim, ele juntava o passo a passo para gerenciar um projeto e ele ia completando o diagrama. Então, por exemplo, um projeto começa no planejamento. Mas como que você vai planejar? Faz um estudo técnico primeiro. Então, tinha aquele passo a passo do planejamento que ia sendo completado com o passo a passo do início do projeto. Que depois... Cada etapa ia se completando. Em cada capítulo, ele ia preenchendo aquele diagrama. E aí ficou didaticamente muito fácil de entender. E aí eu tinha lido, eu estava em Stanford, eu já tinha lido esses livros sobre metodologia. Esse livro sobre gestão de projetos. Eu tinha, assim, conformismo do direito. Eu estava lá, assim... Eu percebi que lá, por exemplo, eu cheguei lá concursada, com uma dupla graduação em faculdades muito boas no Brasil. E isso lá era a mesma coisa que nada. Todo mundo estava construindo algo novo. E eu lembro que eu fui provocada por um professor. Você não quer mudar o mundo, não? E eu, assim...
mudar o mundo. Não, mas eu tenho uma carreira legal no Assim, já mudei o meu, né? Deixa eu te falar, professor. No Brasil, ser concursada, não sei o que, é ótimo. E eu fiz muita coisa. Isso e aquilo, aquilo outro. E aí ele falou, você faz outra coisa? Eu falei, já dou aula. Eu dava aula na PUC. Deixa eu ver um vídeo seu. Você tem um vídeo? E era Facebook na época. Aí eu mostrei o meu vídeo do Facebook e ele viu, assim, o número de compartilhamentos. Foi quando eu comecei ali, ele falou assim, compartilhamentos. Você viu tanta gente que compartilhou? Só tinha comentário de tia. Tá linda, minha sobrinha querida. E aí, eu falei, não. Aí ele viu, olha só, tanta gente compartilhou. Isso em 2015. E aí ele falou pra mim, o mundo vai ser isso. Todo mundo vai ser blogueiro. O mundo vai ser isso. E o poder da visualização ninguém te tira. Aí eu falei assim, a sua bisneta, se eu não me engano, vai lembrar, se ela fechar o olho, ela lembra da fisionomia da princesa Diana. Minha bisneta nem nasceu. Ela, sim, porque a princesa Diana foi a mulher mais fotografada do mundo. Vai demorar 3, 4 gerações pra a gente... Não ver. Não fechar o olho e saber quem que ela é. E aí eu falei assim... Aí ele falou, o poder da visualização, o poder do tanto que você foi vista, ninguém te tira. No Super Bowl, a gente já viu que o evento do Super Bowl, os 3 primeiros segundos, 5 primeiros segundos que um anúncio, uma propaganda aparece, são o suficiente para gravar no subconsciente das pessoas aquela marca. Por isso que no YouTube os anúncios são 5 segundos até você poder pular o anúncio. E ele falou assim, você não está entendendo o poder que a visualização tem. Continua. E ele ainda me passou um número. Ele me passou, foi muito engraçado, assim. Esse número eu não sei se é mais válido ou não. Ele alcance 100 mil seguidores e você nunca vai ficar sem dinheiro. Aí eu assim, tá bom. E eu pensei, mas tem alguma forma de você dar aula diferente? Você tem alguma ideia? Eu falei, não, direito é muito inacessível, papapá. E falei mais ou menos pra ele a minha ideia. Aí ele falou na hora. Gente, isso foi muito incrível. Você quer um investidor anjo para fazer isso aqui nos Estados Unidos? Aí eu... Você quer investidor para você fazer isso aqui nos Estados Unidos? O que é investidor anjo? Você está me oferecendo um investimento... Assim, você já sabia, né? Nessa conversa? Como que você sabe? Não, eu gostei da ideia. Você quer? E aí eu comecei. Foi a partir dali que eu comecei. Porque eu comecei a fazer vídeos nas redes sociais e comecei a construir um texto mais simples e claro, cheio de exemplos, mais fácil, mais objetivo, porque os livros têm 1000 páginas. E eu fui construindo um texto assim. E aí veio a tal da criatividade. Criatividade, ela não é um talento. Criatividade é você unir diferentes coisas e criar algo único. O que eu fiz? Eu tinha feito estatística, matemática, na administração pública e fiz direito. Falei, e se eu juntar matemática com direito? Porque eu preciso provar que um texto simples, claro, com exemplos, responde questão. Porque se o aluno ficar com medo... Esse aqui é meu livro. Vou até mostrar. Mostra aqui pra câmera. Se o aluno ficar com medo falando, poxa, é muito fino. É muito fino, deve estar faltando coisa. Como é que eu mostro para ele que não está faltando? Aí o que eu fiz? Eu comecei a responder as questões de prova. E aí eu respondi todas as questões de prova na época dos últimos 5 anos. E aí eu fui mostrando o que era mais cobrado em termos de assunto, eu fui classificando as questões. E eu falei, eu vou encaixar as questões ao longo do texto. Então, por exemplo, tem frase que está em verde, porque ela responde... Eu colocava todas as questões que essa frase respondia. Porque ela responde a 100 questões. Tem frase que está em amarelo porque responde a 200 questões. Tem frase que está em vermelho porque responde a mais de 300 questões. Na época, eu pensei, e se eu mostrar para o aluno as questões? E eu construí. Então tá, ele leu essa página, ele já aproxima o celular do QR Code questões e aparecem na hora as questões de prova que são respondidas por essa página. Então, ele acabou de ler uma página e já consegue acertar 300, 400 questões. Assimilar aquilo que ele acabou de estudar e já na consegue hora. assimilar na hora. E aí, eu consigo mostrar para ele que, primeiro, não está faltando nada, está completo. Com uma forma mais simples de explicar,
ele consegue acertar a questão, eu torno acessível e eu resolvo um problema que talvez da grande maioria do brasileiro, que era o meu problema. Aproveitar melhor Eu o tempo. precisei do concurso público para começar a ganhar dinheiro, para ter uma vida razoável, para daí pensar em empreender. Né? Eu admiro demais as pessoas. Eu nasci na favela e comecei... Eu admiro demais. Mas, às vezes, a preocupação é tanta com o que vai ser do amanhã, Sim. que o concurso público, ele te dá uma certa paz. No sentido de que, peraí, não, tá tranquilo, eu posso arriscar um pouco. Para quem não tem patrocínio, para arriscar. E aí, eu ainda trago um pouco daquilo que eu falei com vocês. No final do livro, eu mostro quais são as frases que respondem o maior número de questões, o maior percentual de questões. Mostro isso para o aluno, então o aluno consegue revisar antes da prova. As frases mais cobradas, que vem muito da ideia do livro do gerenciamento de projetos, e os artigos mais cobrados de cada lei com as questões de prova. Criei isso, assim, mesclando tudo isso, e eu só pude criar isso porque talvez eu já tivesse a ideia, talvez eu já tinha um inconformismo, talvez eu já tinha um caminho. Eu estava lendo livros sobre pessoas que tinham criado metodologia. Você tinha ideia na cabeça. Eu não tinha a crença. A minha crença era muito forte de que eu não era capaz, ou de que, como assim mudar o mundo? Eu não via possibilidade. Então, Stanford foi a possibilidade. Foi enxergar pessoas do meu lado. A possibilidade que você... Foi enxergar pessoas do meu lado que tinham esse tipo de sonho. Então, eu posso sonhar. Isso é muito interessante. A gente não acredita que pode sonhar. E a tal da positividade tóxica é muito perigosa. Porque o cara tá lá na favela, o cara tá lá no ônibus. Seja positivo, pense positivo. Pô, né? Assim... Infelizmente é muito negativo. Não, Eles é vivem complicado. aquele mundo e acham que não, porque mas é complicado. É igual você falou, patrocínio. Mas a exigir... pessoa que é de fora da favela, eles acham que todo mundo tem mais facilidade para conseguir as coisas que eles. Não, mas, gente, quem é de fora da favela, de fato, tem mais possibilidades. Mas não então, custa. assim, se o cara quiser, se ele tiver dedicação, se ele correr atrás, ele vai ter mais dificuldade, vai ter que fazer mais coisas. Mas é isso que eu quero coisas. falar. Existem pessoas fora da curva que nascem numa favela e realmente ela consegue o que ela quer, porque por esforço é admirável demais. Só que a grande maioria, gente, o conjunto de crenças Que é formado. eles te impedem. Então, por isso que essa tal da a positividade tóxica, porque só falar pro cara assim, seja positivo, sem ele revisitar o que ele é, as crenças dele, é a mesma coisa que falar nada com a pessoa. Ela vai olhar aquilo ali e não vai mudar nada a vida dela. E ela vai ficar tentando ser positiva e vai ficar ali sendo explorada a vida inteira, talvez. Então, por isso tem que tomar muito cuidado, porque para mim foi necessário. Cheguei num patamar primeiro de a minha sobrevivência tá ok. Eu sobrevivo, estou bem, resolvi. Então, foi muito importante para mim, para aí eu pensar alto. Isso. Porque senão eu não me permitiria. Agora Peraí, eu tô preocupada. Né? Eu tô preocupada ali em resolvi pagar. Um problema. Agora qual vai ser o próximo? Exatamente. Qual vai ser o próximo passo? Não, peraí. Agora eu posso sonhar realmente em mudar o mundo. Porque, poxa, né, a minha condição de vida já tá bacana. Então, assim, foi necessário. E realmente o ambiente, assim, as pessoas ao seu redor, elas podem fazer assim com a sua cabeça. Então foi muito legal. Foi aí, então, eu comecei a fazer esse trabalho na rede social. Fiquei 1 ano. Você chegou a fazer algum curso na rede social para aprimorar os conhecimentos? Comecei a dar aula, assim, muitas pessoas riam de mim. A galera do direito, a galera formal da faculdade, né? Riam muito de mim. É que você já estava no Brasil. Eu tinha voltado para o Brasil, sim. E riam de mim, sabe? Eu virei meio que uma chacota, as pessoas não entendiam. E eu estava ali tentando. Até a minha mãe, até a minha família não acreditava em mim. Mesmo com a chacota, você continuou? Eu continuei, porque isso que é muito legal. O empreendedor, muitas vezes, ele é incompreendido, né? Ele vai ter que ter uma resiliência e se ele acredita naquilo e continuar. Com certeza. Início, todo mundo acha que tá doido, né? Não, e não é algo que tá trazendo diferente. É porque é algo diferente. Porque as pessoas não estão acostumadas. Mas Gabi, aí você tem que vou só voltar ao que você falou na crença, porque ela é tão importante, porque como é que é formado nossos comportamentos? Vem de Deus, a família onde que a gente nasceu, os ambientes que a gente viveu, principalmente na primeira infância, aquela questão de onde você estudou. A pessoa que tem um estudo no colégio militar, por exemplo, é diferente do que tem um estudo mais aberto.
E todos os ambientes que a gente influencia, que Com certeza. a gente anda. Aí o comportamento nosso, ele vai se repetindo, ele vira um hábito. Aí a gente não sabe o que a gente faz, só que isso é tudo baseado num monte de crença que está lá embaixo. E para a gente mudar uma crença, não é tão simples. Não é tão simples. Até porque, assim, a gente tem que realizar que tem aquela crença. Sabe quando você... Tomar consciência que você... Tomar consciência que você acredita naquilo ali. Tomar consciência que você é seu maior inimigo. Tomar consciência disso é uma coisa assim... Eu posso mais. Meu Deus, além de eu posso mais, isso tem que ser reconstruído total. Dá um novo Esse significado. pilar, que talvez é um pilar familiar, é um pilar que eu herdei até na minha genética. Esse pilar, ele tem que ser reconstruído total. Que desafio, porque tem dia que eu tô motivada, tô animada. No outro dia eu não estou. No outro dia eu quero chorar uma dor que eu nem sei de onde que ela veio. De onde que tem essa dor? De onde que tá esse baixo astral? De onde que ele veio? Assim, então, é uma coisa assim, é incrível, assim, eu quero até revisitar uma fala que eu falei. Nosso maior desafio é relacionar, porque a gente está totalmente conectado. Mas vamos dizer que esse grande desafio de relacionar bem está totalmente atrelado ao fato de relacionar bem consigo mesmo, no sentido de se melhorar. Sim. Porque quando você melhora, eu melhoro um pouquinho, eu melhoro você, às vezes sem falar. Sim. Eu falo com meu marido... atitude. Eu falo com meu marido que a gente é bem diferente. Ele me melhora sem falar nada. Ele fica quietinho assim. Ele fala nada. Ele tá até aqui, gente, é pena, gente. Ele não fala nada assim. Às vezes eu só chego perto da energia dele, eu já sinto assim. Ele não precisa falar. Então, e a gente está comunicando com o pensamento o tempo todo, né? Eu tô comunicando, não é só minha fala que tá comunicando, não. Tá certo. E aí o que é muito legal, que eu comecei a fazer esse trabalho na rede social, fui muito criticada, mas eu queria falar isso. As pessoas vão criticar. Fica essa dica, né, Gabi, pro pessoal de casa, que todo mundo às vezes tem medo, né? Sim. De começar, principalmente na rede social, né? Mas de ser motivo de chacota e tudo, que às vezes no começo é assim mesmo. No começo é né? assim mesmo, mas o mais legal vai ter pessoas de outro lugar, de outro estado, longe, que vão falar, que legal que você faz isso. E aí você fala assim, gente, essa pessoa mora lá em Manaus, e mora muito longe de mim, e tá falando que é legal o que eu faço. Gente, será que eu faço? Então, ao mesmo tempo que você tem crítica... Assim, né? Não, ao mesmo tempo que você tem crítica, tem outras pessoas que vão te dar uma... Crítica construtiva. Não, que vão te apoio. dar um apoio, que vão valorizar você. E aí foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter feedback, então, o feedback, assim, eu falo que as pessoas não têm noção da sua realidade. Então, o outro ali que está ali trabalhando no escritório super formal, tem um caminho super legal, é um caminho diferente. Ele olha para você e fala, nossa, gente, que vergonha. Ou então, olha como é que ela está explicando isso de um jeito tão simples. Porque tem esse julgado, tem esse posicionamento, que realmente o direito é muito complexo porque ele é uma ciência humana. Mas assim, a pessoa está ali naquela realidade, ela não imagina como que você tem incentivo para continuar. Então é realmente não se importar, porque o caminho de cada um é muito diferente. Sim. E aí eu comecei esse trabalho na rede social, as pessoas começaram a gostar, e eu fiz o meu primeiro lançamento. Aí nessa época eu estudei, isso é muito importante que eu queria falar. Estudei venda e marketing. Você se preparou. Porque não adianta, gente, você ter um bom produto. Quem não conhece um gênio que não tem R$1? Quem não conhece alguém da família que é genial, mas que não tem dinheiro? E a gente precisa de dinheiro para viver, para construir nossos sonhos. E aí eu fui estudar na fonte, eu fiz cursos de marketing digital que transformaram a minha vida, porque pode parecer difícil a venda do dinheiro, mas é uma ciência prática igual matemática. Se você souber usar as palavras certas, se posicionar do jeito certo, que é uma ciência, não é talento. Não é talento. Claro que umas pessoas podem ter habilidade, outras não. Mas não é talento, é uma ciência prática. A venda é uma ciência prática. E aí, quando você aprende na fonte, que você vai falar com 30 pessoas, 25 vão te ignorar, 5 vão conversar com você, 2 vão comprar, se você programei, é assim que vai ser. Você lida bem com aquilo ali.
Se você entender um passo a passo para você construir uma relação com o seu cliente e no momento certo você vender, isso é uma ciência prática. Então, de nada seria esse trabalho que hoje ajudou muitas milhares de pessoas se eu não soubesse vender. Então, eu fiz um curso para aprender, e isso foi realmente assim, o que é o capitalismo assim, americano? Os americanos, eles pagam milhões, o governo americano, para estudar comportamento humano. Eu vou pegar um grupo aqui para não sei o quê, para ver se eu colocar esse teste aqui, o que a pessoa... por exemplo, eu quero ver a percepção de valor. Tem um professor que ele deu, assim, uma caneca para um grupo de alunos e uma caneca, deixou um outro grupo sem caneca. O grupo de caneca, ele perguntou, por quanto vocês vendem a caneca? Aí eles, $5. Para o outro grupo que não tinha caneca, por quanto vocês compram a caneca? Aí o outro grupo, $2. O que eles perceberam? Quem já tem, a percepção de valor da pessoa que já tem é maior. Então, quando você oferece um conteúdo gratuito do seu material para as pessoas, comece a estudar com o meu material junto comigo, estou te dando. Essa pessoa, a percepção de valor dela é muito maior. Diferente. A tendência dela querer devolver é muito menor. Então, ela vai acabar comprando. Isso tudo, vocês entendem que isso que eu estou contando para vocês, isso foi um teste, um mais um é igual a 2? É um processo. É um processo. Então, ele aprende, qualquer um aprende. Então, só que, isso que eu quero, assim, até falar essa questão, qualquer um aprende, qualquer um consegue, mas tem que ter essa atitude mental de se colocar na posição de aprendiz. Né? O grande, talvez um dos grandes segredos também da vida do empreendedor é a humildade. Desaprender muita coisa, né? E a humildade, é assim, o tempo todo eu tô aprendendo e se colocar nessa posição, sabe, assim, de aprendiz. Verdade. E aí eu fiz um primeiro lançamento achando assim, vamos ver se isso aí vai dar certo, não sei o quê. Deu certo. No primeiro lançamento eu faturei R$176 mil Que maravilha. numa semana. E eu falei, uai, A brincadeira funcionou. o que é isso? Então, foi tudo impresso, exatamente. Foi impresso. Eu usava espiral, assim, eu imprimia, tinha uma papelaria pequenininha, assim mesmo, assim. Eu imprimia lá, o rapaz, que é isso? A moça do correio, o que você tá vendendo? Não, assim, o que você tá vendendo? Um monte de apostila. O que tá acontecendo? E eu, assim, aí eu lembro que eu mostrei pra minha mãe, assim, e eu queria já tirar uma licença do estado. Eu mostrei pra minha mãe, assim, mãe, olha só. Eu mostrei meio com medo, porque eu falei assim... Ela vai brigar comigo. Gente, isso vai desaparecer? Esse dinheiro vai... Será que ele não vai sumir? Será que ele não vai evaporar? E Esse dinheiro caiu na conta mesmo? Aí eu fui e mostrei pra minha mãe, assim, e eu vendia muito... Era no PagSeguro, né? Nem Hotmart. Minha mãe falou assim, uai, Você não usou plataforma no início? Não, porque era só a apostila impressa na padaria mesmo. Aí, ela falou assim, uai, filha, você quer tirar uma licença do Estado, né? Uma licença sem vencimento? Uai, filha, isso aqui, acho que você pode tirar, assim, né? Minha mãe ficou assim, uai. acho que você pode fazer o que você quiser. Acho que deu resultado dessa tipo brincadeira, assim, né? Ela tem propriedade pra decidir. E aí, então, eu tirei uma licença e a professora mudou minha vida. Né? Foi um momento que foi tão... Quando as pessoas pegavam aquele texto, e por que elas compraram, né? Tanta gente? Porque eu ia liberando gratuito Deve ter sido alguns uma sensação trechos. de liberdade também, né, Não, Gabi? alguns trechos. Então, as pessoas, elas viam assim... Elas estudavam aqueles trechos e elas falavam, gente, eu nunca tinha entendido antes. Agora Foi uma eu quero. revolução. Porque era cheio de exemplos. Era mostrando as questões... Elas ficavam assim, meu Deus. E na época ninguém sabia mexer em QR Code. Então foi a gente penava para explicar. Porque nos Estados Unidos a galera já estava iniciando e eu peguei a ideia meio que de lá. A gente tinha que explicar o QR Code. Trouxe uma evolução. Né? O QR Code, você abre a sua câmera. Então tinha aquele processo de ensinar.
Mas as pessoas ficavam assim... Você vê até a paciência que você teve que ter, né? Porque você teve que Gente, ensinar uma coisa que é tão básica que era abrir a câmera do celular para poder tirar o QR Code. E era muito trabalho, Que- assim. Era Porque muito... às vezes, normalmente, uma pessoa normal não tem pra... Pô, eu tenho que ensinar até isso, você tem que ensinar. Tem. Entendeu? E era muito trabalho, gente, assim, porque encaixar todas as questões foi muito estudo, né? Assim, muito estudo. Então, tanto é que, assim, até hoje, os cursinhos começaram a me copiar estatística, esquemas, colocando frases no final do texto. Assim, Não teve sério. cursinho que quis pegar seu material pra... Todas as editoras do país. Saraiva, todas as maiores, todas. Entraram em contato comigo. Só que eu já tinha entendido que, poxa, eu tô sabendo vender, eu tô sabendo fazer, por quê? Né, assim, talvez eu podia até na época, ter me unido com algumas plataformas para projeção, né, para crescer mais. Mas naquele momento, outra crença que eu tinha guiou minha vida, sabe? Eu fui viajar, então, outras crenças... Relaxar um pouco, né? Não, na verdade, assim... Curtir um pouco a vida. Na verdade, assim, eu tive um pai que ele já foi empresário, alcançou sucesso, mas meu pai sempre gastou mais do que ele tinha. E tudo que ele ganhava, ele gastava, sabe, assim? E aí, naquele momento ali, aquele momento que eu entendi, meu Deus, meu trabalho é bom. Meu trabalho é bom mesmo. Não, eu fiz um curso, essa apostila pro concurso do INSS na época, todas as questões estavam assinaladas. As pessoas começaram a falar como se eu fosse, assim, uma mãe de Ná. Era tanta gente me procurando. Aquele ano vendeu tanto, mas tanto. E a realidade foi assim, era inimaginável aquilo pra mim. E a gratificação, na hora que você vê que a pessoa passa, a pessoa te manda mensagem, te manda um vídeo agradecendo. Não, era incrível. Eu recebia acho tanto que eu vi, carinho. Acho que do INSS esses dias, né? Não, Passou em quarto lugar, acho. Não. Eu recebia foi tanto legal. carinho. Até hoje eu recebo. Mas era tanto carinho que eu me emocionava, assim. Todo dia eu me emocionava. Eu falei assim, eu tô ajudando essa pessoa. A minha vida, gente, que era uma vida assim... Quando você ajuda mais pessoas, a sua vida vira um monstro, assim. Ela vira... Eu toquei tantas vidas através de um texto e eu escrevia, quando eu estava escrevendo esse texto, eu escrevia com muito amor e eu pensava em mim, achando difícil estudar, precisando passar num concurso para ajudar minha mãe. Eu pensava na luta lá de casa. E às vezes não é só a pessoa, né? Você tá ajudando uma pessoa que às vezes vai ajudar a família toda. Com certeza. Igual um exemplo que você teve na sua própria casa, né? Sim, com certeza. Entendeu? E aí eu fui recebendo em contrapartida daquele trabalho e aí eu entendi esse valor da troca. Esse valor da troca real, de você fazer o bem, assim. E eu não sei, eu era a mulher mais feliz do mundo, não que eu não sou hoje, mas assim, aquele momento inicial, de você entender que o seu trabalho faz a diferença. Você ter a contraprestação financeira, que te dá liberdade, mas você ter noção que o seu trabalho é muito Muda bom. a vida das e que você tá, pessoas. tipo... Gente, aquele entendimento inicial, a sensação é inesquecível. A sensação, eu sentia que eu era a super-herói, eu era a Mulher Maravilha. E aí, nessa época, outra crença, que essa é a crença do meu pai, eu decidi, ao invés de me unir com outras pessoas, ao invés de criar, ampliar, ao invés de me unir com outros professores, ao invés de expandir, eu decidi viajar o mundo. Então, bem parecido com uma crença do meu pai, eu decidi, assim, que eu ia aproveitar. Eu falava assim, gente, eu vou aproveitar isso o máximo que eu puder. E eu viajei por muitos países. Eu conheci 44 países. Em um ano. Viajei em 3 anos. Fiquei viajando e continuando a trabalhar como professora nas apostilas e tudo. Então, eu tinha uma equipe aqui no Brasil. E, poxa, ficava um mês ali, ficava um mês em outro país. Assim, eu vivi um sonho para uma pessoa que, pensa, na adolescência, sempre trabalhei desde os 14, eu era recepcionista, eu sempre passei por essas dificuldades, os ônibus, tudo. Aí, de repente, eu vi aquilo tudo, foi maravilhoso, eu nunca vou esquecer, porque eu conheci, poxa, lugar inesquecível, sim, essa fase da minha vida. Foi surreal. Mas eu também agi muito parecido com o meu pai, sabe? Assim, então, vamos dizer que... Você repetiu um padrão. Eu repeti um padrão. E como é que você entendeu que você estava repetindo esse padrão? Eu não entendi. Não entendi, assim, Depois total. que você foi entender. Quando eu voltei para o Brasil, depois de 3 anos, assim,
eu vi que minha empresa, tipo, ela estava sempre fazendo... O produto é muito bom. Eu estava se vendendo sozinho. Por Então, ele sempre 3 vendia anos. muito bem. Mas eu não tinha essa preocupação em, vou crescer, vou expandir a empresa. Quem sabe eu não viro o maior cursinho do país. Não, só de pensar, gente, em contratar professor, em ter que lidar com professor, já me dava preguiça. Assim, eu falei, nossa, imagina que pepino. Não, gente, vou ficar... Você sabia que tá bom, mas você sabia que podia aumentar, que podia crescer. Não, podia, mas não era expandir. uma preocupação. Era como não se era eu falasse prioridade assim, sua. Não, eu não tava. Eu estava curtindo a vida. Vamos falar a verdade, verdadeiro. O que eu estava fazendo era assim, curtir a vida. E eu não tinha essa coisa assim. Quem sabe eu não vou expandir para outras matérias? Quem sabe? Não tinha essa preocupação. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu falei assim: poxa, você estacionou, hein? Estacionou, foi curtir. Então, eu não fiz nem consultoria. O que eu quero dizer? Isso tudo, esses lançamentos, eram todos assim, sem nenhum anúncio. E o produto vendia, porque o produto é muito bom. E aí, por isso que eu queria ter o foco da inovação. Unir coisas diferentes. Eu falo que inovação é assim. Você faz um bolo de cenoura muito gostoso. E ele faz um brigadeiro. Você junta as duas receitas, do bolo de cenoura mais o brigadeiro, você cria um brigadeirão cenoura. Sei lá, uma coisa diferente. E aí você aprimora aquilo ali, você cria uma assinatura, aquela inovação, simplesmente você mesclou coisas diferentes. Então, também é uma ciência exata, se você mesclar, pensando em ajudar. O tempo todo, como é que eu vou ajudar? E aí eu acho que no Brasil eu entendi isso. Quando eu voltei, eu falei assim, gente, não, vamos estruturar isso aqui. Vamos estruturar, né? Eu sempre tive um sócio, que é o meu marido. Vamos estruturar isso aqui. Criar um marketing, estruturar, né? Como uma empresa mesmo, organizar as coisas. E aí foi aí que, vamos dizer assim, que eu coloquei até a minha cabeça no lugar. Então, assim, essa coisa de... Eu acredito que algumas pessoas consigam ser nômades digitais, mas é muito complicado, viu? Assim, é muito complicado. Então, vamos dizer que eu assentei um pouco minha vida aqui, sabe? Assim, então, assentei, que eu quero dizer assim, comecei a pensar mais, estudar mais em empreendedorismo no sentido, não, peraí, vamos expandir. Então, hoje, a gente expande para várias áreas, sabe, assim, porque virou uma outra preocupação. Até então, a gente estava preocupado em viajar, então... E curtir um pouco a vida. Não existia essa preocupação. Sendo bem sincera, não tinha isso. Porque é como se eu não curti a adolescência, é agora que eu vou... Não sei, é agora que eu vou curtir. Aproveitando aí, conta um pouco pro pessoal de casa, né, como é que surgiu a oportunidade de você estar tendo um programa na TV, né? Ah, sim. Por ser uma coisa bem diferente da sua profissão tradicional e tudo. E aí, que acabou surgindo, né? E isso está muito relacionado à crença, lei da atração, força do pensamento. Eu morei um tempo em Los Angeles, nessa minha jornada pelo mundo, e eu me apaixonei pela forma pelo ensino nos Estados Unidos, assim. A gente vê que muita coisa que a gente faz, muita coisa que a gente come, a gente bebe, como diz meu professor. Eu estou definindo o que você vai fazer, ele falou até assim comigo, o que você vai comer, fazer, jantar daqui a 5 anos, agora. Aí eu ficava assim, é verdade. Assim, se eu vejo como é que a gente está vivendo hoje, eu falei assim, é verdade. Então, assim, muita coisa do capitalismo americano eu critico, mas eu gostei de estudar lá, então morei lá durante um tempo. E lá em Los Angeles é o mundo do entretenimento. E eu dava aula de um jeito diferente, eu criava pequenas sketches, né? Por exemplo, estou discutindo com você e você aí quer trocar um produto na minha loja. Aí eu fazia um videozinho e falava assim, você pode trocar sim, aí explicava o direito através desses pequenos vídeos. Então eu já estava naquela coisa do vídeo, eu tinha aprendido, eu odiava falar para a câmera, mas nessa minha jornada eu aprendi a falar para a câmera. E aí eu gostei dessa área do entretenimento, assim. Sou muito comunicativa, gente, se deixar eu não paro de falar. É um problema. E aí eu pensei assim, por que não, né? Assim, um dia, quem sabe, eu quero trabalhar na TV. Aí eu estava num tempo lá livre em Los Angeles, eu ia no estúdio da Warner. Aí eu conheci o estúdio do Friends, do Batman, a cidade do Batman. E eu perdia tardes fazendo isso, assim. Eu ficava fascinada. E eu comecei a ter esse desejo, assim, quem sabe um dia eu não trabalho na TV. Beleza. Voltei para o Brasil, tinha tirado minha licença para tratar de interesses particulares, né? Que é uma licença que você tira do Estado, você não recebe. Por quê?
Porque eu sempre gostei da minha carreira. Assim, não era uma coisa assim... A carreira de especialista em políticas públicas... Poxa, gente, qual que é a maior empresa do estado de Minas Gerais? É o governo do estado. Você gerencia projetos enormes. Sim. Você participa de decisões muito interessantes. Você constrói coisas para todo mundo. Né? Eu coordenei um projeto no desenvolvimento econômico que a gente estava realizando investimentos em diversas áreas diferentes em Minas Gerais. Então, é muito interessante. Você pode ajudar todo mundo. Eu gostava. Não, é muito legal. Entendeu? Então, assim, o pessoal, servidor público é só parado. Não é, sabe? Tem muita coisa legal, né? Mas muita coisa legal. Então, eu voltei pra cá e eu falei assim, eu ia prorrogar, ali pedi de novo, não consegui prorrogar. E aí, eu parei pensar, poxa, eu vou pedir exoneração ou eu volto pro estado? Aí eu parei pensar assim, o que eu gosto hoje em dia, né? Com a nova Gabriela, depois dessa experiência toda, qual que seria uma área legal que eu queria trabalhar? Todas essas mudanças, né? Todas essas mudanças. De pensamento, de filosofia, de vida e tudo. E aí o estado tem um canal de televisão e uma fundação cultural e educativa, que é a Rede Minas. Eu falei assim, e é um canal de televisão que é educativo. Eu falei, meu Deus, um canal de televisão educativo. Aí eu falei assim, vou ver se tem vaga lá. Né? Porque a minha carreira é uma carreira que você é gestor público, você pode trabalhar em diferentes órgãos. E de lá, trabalhando lá, surgiu a oportunidade de apresentar um programa de TV. E no início, assim, como tive essa experiência como viajante, o programa é sobre viagens, destinos turísticos em Minas. Eu apresento os locais. Então, como que eu quero dizer assim? Eu continuo desempenhando o trabalho de professora, mas é uma satisfação enorme poder visitar a minha terra, que está ligado às minhas crenças, a quem eu sou, ao meu jeitinho, ao meu comportamento. Tudo isso entendendo assim, a história do lugar, conhecendo pessoas incríveis, entrevistando essas pessoas. Mostrando a beleza que é Minas, gente, né? Foi um presente, assim, de eu estar no carnaval agora vendo o show da Batucada, e eu falei assim, gente, eu conversei com essas pessoas, entrevistando todas elas, assim, esse projeto, que privilégio, né? Assim, que bom. Então, aconteceu. Fala pro pessoal de casa qual é o nome do programa, quem quiser ver, como acessar. O programa chama Partiu, gente, #Partiu. Passa na Rede Minas, sábado, 8 horas da noite. Consegue achar no YouTube também? Consegue achar no YouTube e na MC Play, né? Que é uma plataforma de streaming. Você consegue aí colocar na sua televisão para assistir. Legal, show de bola. E qual que é a previsão dos novos projetos? Bom, gente, hoje em dia eu tenho esse projeto, né? Que é o grande projeto da minha vida, que é a Fórmula da Aprovação. Eu vou até colocar, depois eu passo para vocês maiores informações sobre o meu curso. A gente vai deixar na descrição os links para quem quiser adquirir, né? Os produtos da Gabi. Melhor metodologia. Sou suspeita, mas vocês viram, é a melhor metodologia do país, que provou milhares de pessoas. Com certeza. E tem um projeto agora que é um projeto que vem desse meu lado empreendedor. Como eu sou uma mulher apaixonada por educação, eu estou lançando um curso de marketing digital que vem bem alinhado com o que eu aprendi, todos os cursos que eu fiz, mas ele é mais prático. O que acontece é que as pessoas, elas até aprendem, assistem, mas eu quero colocar na minha mãozinha. Então, é um curso que a pessoa faz durante 30 dias, né? Tem aula do dia 1, 2, e ela vai seguindo para... Quantos cursos você fez ao todo? De marketing? Gente... eu não sei, mas eu sei que eu já gastei, assim... Eu não gosto de falar de valores, 30. Mas eu já gastei quase, assim... Mais uns 30 você fez? Fiz, com certeza. E eu devo ter gastado mais de 150 mil em curso. Porque a gente acha que a gente vê, né? Todo mundo acha que às vezes a gente vê a vida de Instagram, as pessoas, né? Bem sucedido, com marketing digital e tudo, e a Gabi não é a primeira, né? Todo mundo vê aí que as pessoas que são bem sucedidas no marketing digital, todas elas não só fizeram vários cursos, como continuam fazendo curso para se aperfeiçoar, né, Gabi? Eu falo que a frase da minha vida, a gente falou de várias frases, mas a frase da minha vida é: viva como se fosse morrer amanhã. Sou muito intensa, mas estude como se fosse viver para sempre. Assim, não existe valor.
Além do amor, né? Além das... Mas, assim, não existe valor, além da minha família, que seja talvez o primeiro pilar, maior do que o estudo na minha vida. Assim, se tem algo que pode te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, um ser humano melhor e uma pessoa bem-sucedida, próspera, rica, é o conhecimento, a educação. Com certeza. Não existe mais nada assim, eu nem sei dar outra dica. Não existe, pra mim, assim, que eu conheça, não existe. É a dica número 1 da minha vida, eu estudo todos os dias. E é engraçado que a gente pensa assim, outro dia eu li sobre a história, o estilo de vida do Bill Gates, ele trabalha acho que 4 horas por dia e 6 horas por dia ele lê. E ele lê assuntos diversos. Química, não sei o quê. É hiper legal, ele tem uma secretária, né, que anda com uma sacolinha do lado dele e ali tem, acho que se não me engano, 6 a 8 livros. E toda hora que ele para, ele tem um momento, ele começa a ler esses livros para ele. Gente, porque impressionante. Exatamente. Nós somos um potencial infinito. E as pessoas escreveram sobre assuntos diferentes. Você lê um assunto ali de química, que você acha, o que química ou física tem a ver com direito? E, gente, esse assunto de física, ele abre uma caixinha assim. Abriu uma caixinha aqui que estava dormindo, que você nem sabia que ela existia. Daí um pouco você pensa assim, nossa, igual os carros movimentam, tô viajando aqui agora, eu nem pensei para falar isso, mas igual os carros, funciona o funcionamento do carro assim, se a gente fizer um exemplo em cima do outro de engrenagem, depois aceleração, ensinando, eu tô falando acabei de pensar nisso. Aí daí um pouco você vê que aquele o livro de física, que você achou que não tinha nada a ver com sua vida, tem muito a ver. ele abriu uma caixinha ali, uma portinha para você tá pensando em outra coisa, e daí um pouco você faz. É muito louco. E isso desenvolve muita criatividade, né? Ler coisas que você não gosta, coisas que são diferentes. A gente tem um padrão de fazer tudo que a gente gosta. Por exemplo, quem vai em igreja, algum lugar, a gente tende a sentar no mesmo lugar, ou perto. Talvez exercício de criatividade, sentar em um lugar diferente, fazer coisas diferentes, ler coisas que você não gosta. Gente, coisas diferentes, isso é muito poderoso que você falou. Sabe quando você tem as melhores ideias da sua vida? É quando você tá assim, às vezes olhando ali um cachorrinho andando, você tem uns insights assim, você tá fazendo, você saiu da sua rotina, porque a gente é mecanizado, a gente faz coisas... Gente, a gente age, pra você mudar um padrão, por exemplo, eu quero emagrecer. Tô todo dia de manhã acordando e malhando. Aí um dia da semana, eu quero sofrer. Olha só. Então eu saio comendo chocolate, o que eu quiser e tudo, não sei o quê. Porque eu não consigo sustentar a minha motivação de todo dia fazer aquilo ali que eu quero. Que eu quero. Conscientemente eu quero emagrecer. Mas o meu subconsciente, que tá lá uma tristezinha, uma dosinha, um traumazinho, sei lá o que é. Aquela barrinha de chocolate não vai fazer problema. Não, meu subconsciente, ele grita. Aquele pudinzinho de leite, pode comer aquele pudim. Não, ele grita do tipo assim, Gabriela, você não pode estar feliz todo dia, não. Do tipo assim, ele grita. E aí eu vou, vamos dizer, é o dia do lixo. Aí eu vou, e eu já até falei com uma nutricionista. Falei, olha, eu tenho que ter um dia do lixo. Eu ainda não sou evoluída o suficiente, eu não consegui ainda. Mas eu vou conseguir. Eu preciso de ter uma válvula de escape, porque eu tenho muitas falhas que eu preciso me dar uma boicotadinha. Eu não entendi ainda como que eu sustento essa positividade todo dia, esse comportamento. Então, que seja um dia, que já é bom, já melhorou. Mas você volta no outro dia pra rotina, pra disciplina. Por exemplo, ontem foi um dia foi o dia do lixo. Porque tem pessoas que fazem o seguinte... Faz isso de segunda a sexta, sábado, domingo, você relaxa um pouco. Sim, mas é um exemplo, assim, que isso a gente se aplica para várias áreas. Pra gente destravar isso, a hora, Renato, que eu sentar pra estudar o que o milkshake faz no meu corpo, mas estudar, assim, quimicamente o que ele faz, não sei o que ele faz... quando eu ficar mais velha, o que o açúcar faz. A hora que eu entender isso, sabe esse comportamento? Se você vê a imagem do que a Coca-Cola, refrigerante, faz com a gente, mas a hora que eu parar pra entender... Você não colocaria refrigerante nunca na boca. Mas então, a hora que eu parar pra entender, a minha consciência vai expandir. Quando a consciência expande, o meu comportamento muda pra sempre. Aí eu não vou conseguir ter o dia do lixo, porque eu já entendi que aquilo ali é um veneno, mas eu preciso do estudo pra eu entender aquilo ali, para eu conscientizei. Por exemplo, assim, a gente vai viver 100 anos. Então, se você está cansado hoje,
né? Com 30 Não e sei, pouco. talvez até mais. Talvez Do até jeito mais. que a evolução Se você está tá cansado evoluindo, hoje e não tá fazendo exercício, você tá com um problema, porque você vai viver mais de 100. Então você tem que fazer exercício e tem que gostar. Entendeu? Quando você entende num nível, por isso que o estudo é muito incrível. Se eu entender num nível assim, se eu parar agora, Gabriela, você vai estudar um pouco composição de alimentos, para você entender, talvez eu nunca mais vou ter o dia do lixo. Sim. Por isso que a importância do conhecimento, porque a expansão da sua consciência, a gente se boicota, a gente é muito ruim ainda. A gente ainda tá, quero dizer assim, em nível de evolução, a gente ainda tá muito aqui. Aí o conhecimento, ele vai te evoluindo aos poucos. É o que eu acredito. Verdade. O que acontece? Muitas vezes, igual o dia do lixo dela. Eu como, aí me gera uma culpa. O que eu vou fazer? Comer de novo. Aí vira um vício. E às vezes no empreendedorismo é a mesma coisa. Vou fazer isso hoje. Aí não faço. Sim. Gera uma culpa, vai para amanhã. Aí passa um mês, passa um ano e você não fez. Não fez. O que precisa ser feito. Mas por isso que eu falo assim, eu vi um projeto de lei que visa criminalizar a função de coaching. E eu falei assim, mas o coaching, ele tem uma certa importância, porque o coaching é como se fosse um personal será trainer. Que tem? Eu acho que não tem, não. Você acha? É porque o que acontece? Se você, quando ele falou Você assim... acha que tem? Não, com certeza, muita importância. Desculpa, não quis, não nesse sentido. Você pegou gente. na ferida do cara? Não, eu quis dizer assim, não, mas escuta, eu não queria falar que ele é coach, mas a nossa amiga Adriana é coach. A importância do coach, não, mas eu ia falar justamente isso. A importância do coach é muito grande, por quê? Ele tem um currículo grande, é uma das coisas dele. A chance da gente fazer, Alexandre, a chance da gente fazer... Adriano. Desculpa, Adriano. A chance da gente fazer... igual ele falou, não fazer, procrastinar, não fazer, adotar aquele o modus operandi, a nossa forma de operar, e vai levando a sua vida, e vai levando. A maioria das pessoas vai levando. Então, quando o coach te faz perguntas que você vira e fala assim, o que você quer da vida, então? Qual que é o seu objetivo? Perguntas que você fica assim, peraí, eu tô só caminhando pela vida, tô trabalhando, peraí, o que eu quero fazer? Tô só no piloto automático. Não, aí você reflete, você fala assim, o que eu tô fazendo? Porque senão você vai só caminhando pela vida. E a importância, por isso que o coach é importante. Eu falo que a vida tem que ter roteiro. Sim. Se você de fato quer alguma coisa, estabeleça um objetivo, estabeleça uma meta e estabelece um roteiro. Sabe assim? Porque eu, por exemplo, de noite eu escrevo tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Todos os dias. Planejando. Eu escrevo. Todos os dias. Seguinte. E de manhã eu escrevo algo agradecendo. Todos os dias. E meu marido é a prova disso. Quando eu não faço o que eu escrevi que eu ia fazer, eu não tenho como responsabilizar ninguém. A culpa é minha. E você fica com a consciência pesada que não conseguiu. Não, aí é aquela coisa assim, quando você escreve uma coisa que eu determinei, eu mando em mim, eu que estou escrevendo, eu que defini esse objetivo, e mesmo assim eu não fiz, o escrever é um ato de roteirizar que eu estou programando aqui, porque a nossa natureza é preguiçosa. Quando eu já coloco o que eu vou fazer, eu já acordo, às vezes eu coloco assim, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Eu nem preciso de despertador, meu olho faz assim, 5 horas da manhã. Eu programei, porque a gente tem que saber, o ser humano é preguiçoso, o ser humano é procrastinador, é todo mundo. Então, quando eu faço roteiro, eu estou mentindo, a mente mente pra gente, eu estou enganando minha mente. Porque minha mente tem um monte de trauma, um monte de crença negativa, eu estou enganando ela, e aí eu vou conduzindo ela, porque saber orientar a sua mente é a melhor forma de se melhorar como pessoa. Geralmente eu nem falo que eu sou coach, né? Nem falaria aqui. Mas eu acho que, como toda profissão, tem profissionais bons e profissionais ruins. Todas. Todas. Na igreja, na polícia, na política, em todas. E o que é a função, muitas vezes, das escolas melhores de coach aqui? Por exemplo, eu sou formado no IBC, tem algumas outras escolas muito boas também. E aquilo que eu falo, que aí a pessoa que é coach, ela só foca naquilo também. Aí tem pessoas que são terapeutas e esquece todo o outro mundo mais científico. Eu tenho várias formações que eu acho que nem sei se você sabe. Eu sou constelador, sou reikiano, sou mestre reiki, sou um monte de coisas. Que maravilhoso. São dois mundos muito diferentes. Sou empreendedor, sou professor, sou palestrante, um monte de coisas. Mas fácil falar o que você não é, né? Não, mas isso vai... Por exemplo, ela criou um curso novo.
eu tenho um curso super denso hoje, que é de analista comportamental, que é como realmente a gente forma o comportamento e a gente começa a mudar, que o tempo todo eu estou tentando criar ele, ele é denso, né, que ele é uma base científica muito forte, criar ele mais divertido. Como é que eu posso deixar ele mais divertido? Então, estou numa parceria com o pessoal de São Paulo, criando jogos para deixar um curso denso mais divertido. Porque você falou que seu marido é diferente. Perfil é diferente de mim, sim, com certeza. Ele deve ser mais analítico, mais organizado. Ele é bem mais tranquilo que eu. Lidar com os diferentes... Já começa, você é menina da cidade, ele é da roça. Não é? Já começa a diferença, a criação, o ambiente é diferente. Com certeza. Entendeu? A paz dele, ele é só minha de ter sido criado na roça já tem outro perfil, né? Bem mais tranquilo, né? Tudo pra ele tá tranquilo, tudo tá bom. E às vezes lidar com pessoas diferentes é o nosso maior desafio. Sim. E como empreendedor, é de responsabilidade nossa desenvolver, abrir a consciência para a gente lidar com os diferentes. Não, até porque nós não somos absolutamente nada sozinhos, né? Não, claro. A gente é um conjunto de esforços, né? Nós somos tudo que a gente faz, parece que eu criei isso aqui. Eu queria até fazer nós temos uma equipe de pessoas, sem elas, e é uma equipe de mulheres. Não sei porquê, mas assim, acabou vindo várias mulheres para esse projeto. É bom você falar isso, né? Porque muita gente às vezes vê ali a imagem da professora Gabriela e acha que é só a Gabriela, né? Mas querendo ou não, tem várias pessoas, e são pessoas por trás dos bastidores, né? Eu não seria nada sem elas, assim. E é um dever também, igual você falou, Fica do empreendedor. Fica à vontade aí para fazer os agradecimentos, entendeu? Sim, e assim, não só de... São pessoas que em vários aspectos são infinitamente melhores do que eu. Né? Eu tenho, por exemplo, a minha assistente, ela é muito mais organizada, muito mais analítica do que eu. Ela vê as possibilidades de erro. Eu sempre acho que vai dar tudo certo. Ela vê as possibilidades de erro. Ela tem um pouco... Ela é um freio muito importante na minha vida. Um equilíbrio. Isso. E eu tenho que entender também, às vezes, alguma coisa que ela fala, eu não concordo e tudo. E o empreendedor, ele tem que ter um cuidado muito grande. Primeiro, não existe isso, né? Todos nós realmente somos iguais e ter um cuidado. Mas como você está coordenando ali, está liderando um projeto, você tem que ter um cuidado muito grande de olhar o tempo todo para a sua equipe, o que ela está precisando. Assim, o que ela está precisando? O que essa pessoa está bem? Porque no dia a dia, assim, você está só fazendo e tudo, mas você tem que ter esse comportamento, porque nada se compara a uma relação profissional leal. Sim. E a lealdade, ela é construída quando você olha para o outro. Você olhou para o outro ali, né? Existe uma cooperação de esforços, todo mundo trabalhando para aquele objetivo, contribuições diversas, e é incrível. Mas a lealdade, ela é construída. E a lealdade, ela vem de você olhar para o outro. Sim. Então, é um trabalho que você tem que ter, assim, peraí, de vez em vez, eu olho assim, peraí. Por exemplo, ninguém nunca pediu aumento para mim, né, assim, pra gente. Sempre a gente dá aumento sem pedir. Então, assim, é já observar assim, peraí, o que eu posso fazer? Porque você já antecipou. Não, e tá ganhando bem? Tá todo mundo ganhando bem? Peraí. Faturou mais, então todo mundo tem que ganhar mais. Tô viajando, eles têm que viajar também. Assim, criar esse tipo de cultura. Mas você já está certo. Você já falou uma coisa certa. Pô, se eu estou faturando mais, por que eu não posso aumentar o salário da turma? Não, tem que ser. Entendeu? Assim, Todo mundo faz parte da operação. O resultado ter aumentado é resultado do trabalho de todos. Não, existe assim, o empreendedor, ele é responsável por aquelas famílias. Então, Sim. ele tem que entender que às vezes, por exemplo, eu não tenho filhos ainda, quero ter. Mas essas pessoas, o resultado da empresa muito, em grande parte, depende do produtor. Claro. Ainda mais o produtor digital, que tem que estar lá no vídeo todo dia. Então, ele não pode... Tipo, eu não posso falar, vou ficar assim fazer vídeo. Não posso. Isso não pode. Né? Não pode. Então, isso também é uma coisa... Dá muito trabalho empreender no digital. Dá muito trabalho. Então, você não pode parar. Mas o seu resultado, ele depende realmente de você. Só que o seu resultado, aquelas pessoas dependem do seu resultado. Sim. Então, você não está ali brincando, são pessoas com famílias. Então, você
tem que gerar Você resultado. já ficou algum dia sem postar? Desde que começou, todo dia pelo menos uma postagem. Nunca fiquei. Que legal. Há 6 5, anos. 6 anos. Né? Nunca fiquei um dia sem postar. Verdadeira constância, né? Constância. Às vezes o conteúdo melhor, às vezes não. A gente não consegue, às vezes, fazer sempre da melhor forma. Eu tenho muito a melhorar. Eu tenho muitas coisas a melhorar. Muito mesmo. Mas sempre continuo em frente. Sabe, assim, é o projeto que tem que acontecer. Você tá na jornada, né? Deixa umas 3 dicas pro pessoal de casa que quer estudar para o concurso, né? As 3 principais dicas aí para quem quer estudar. 3 principais dicas. Eu queria deixar 3 para o empreendedor e 3 para o pessoal do concurso. Pode? Claro. Excelente. Para quem está estudando para concurso. Defina um objetivo, assim... Poxa, eu ainda não sei qual concurso que eu quero. Já começa a estudar as matérias que caem em todos os concursos, né? Que é português, direito administrativo, direito constitucional. Estuda já aquelas matérias. Enquanto você está aí se descobrindo, até achar qual que é a carreira que tem mais... Está voltada para o seu objetivo, para suas características, algo que você queira fazer com a sua vida. Tem muita oportunidade legal. É muito legal trabalhar no Estado. Eu queria até frisar isso, porque muita gente acha que não. Segunda dica. Ao invés de começar a estudar o que acontece, né, no nosso mercado, os cursinhos hoje, eles disponibilizam milhões de videoaulas, milhares de páginas em PDF, é um custo às vezes baixo, uma assinatura. Só que o que acontece? Muita variedade, muitas opções te deixam muito confuso. A maioria das pessoas que está estudando para concurso, ela trabalha, ela tem filho, ela tem obrigações. Então, por exemplo, tem cursinho aí que oferece... Tempo escasso, né? Oferece 200 horas aula para aprender uma matéria. Geralmente o concurso tem 8 matérias, de 5 a 8 matérias. Você pensa. Então, 8 vezes 200, 1.600 horas para assistir de videoaula. Mas cada matéria ensinada em 1.000 páginas de PDF. Que você fica pensando, PDF é mais curto. Não é, se você for contar as páginas, 1.000 páginas de PDF. Você não vai ter tempo. E quando você tem tempo, aquela pessoa que estuda 8 horas por dia, ela vai esquecer. A gente esquece 80% do que a gente conversou. Amanhã a gente já esqueceu 80% dessa conversa aqui. Então, você vai estudar através de um material mais objetivo. Né? Você tem que buscar um material mais direto ao ponto. Que já te mostra aí o que é mais cobrado, porque as bancas tendem a repetir e cobrar aquela matéria várias vezes. E você, quando você souber isso, você já consegue se direcionar melhor. Estuda através de material mais objetivo para quê? Porque o maior tempo do seu estudo você vai ficar resolvendo questão de prova. Se você estuda um material mais enxuto e tem mais tempo para resolver questão de prova, quando você pratica a questão de prova, você aprende muito mais, entende como que a banca cobra. Memoriza melhor, né? Memoriza melhor. Acho que são as 3 dicas para o estudante de concurso. Para quem é empreendedor, né? Para quem quer ser empreendedor, estude livros. Aprenda a adotar esse hábito. Eu não gostava, né? Eu falei com vocês. Não gostava, hoje eu escrevo livro. Então, aprenda... Comece pelo que você gosta, porque vai começar a te envolver mais. Livros. Curso de vendas. Sabe? É essencial. Saber vender é fundamental. É essencial. Saber vender. E aí está muito relacionado a tudo, mas é ter uma postura perante a vida eterna, de eterno aprendiz. Estamos aqui para aprender, ter essa humildade, se for para começar de novo, se for para, sabe assim, por exemplo, eu sempre terceirizei a edição dos meus vídeos. E aí eu falei, poxa, mas era muito chato aquele processo, eu ligava para o editor, tira essa parte, não sei o quê, aquilo ele tomava muito tempo da minha vida. E eu falei assim, agora como os vídeos estão curtos, os reels, eu falei, poxa, eu quero saber editar. Eu fiz um curso de edição, quebrei minha cabeça, então sempre se coloque na posição de ser aprendiz. Eu acho que é isso, assim. Excelente, excelente. Mais uma pergunta aí? Da minha parte, ok. Tá 3 dicas diferenciadas para o empreendedor digital. Quem quer empreender no digital, o que você passaria hoje? Para o empreendedor digital. Eu tenho certeza aí que muita gente quer empreender digitalmente. Está na moda, né? Para o empreendedor digital. Tem muito mercado ainda. Desculpa, Gabi, até desculpa te interromper. Tem muita gente que quer empreender no digital que acha que não vai dar trabalho. Sim, é. Que é mais fácil. Que é mais fácil, que vai fazer só no final de semana, que é um
um extra. E ainda não dedica nem a estudar e nem fazer o que precisa ser feito. O que você Não não é verdade. É muito trabalho. E tem outros ônus. Você fica bem refém do celular se você não impor limites para você mesmo. Tem uma pressão de gerar conteúdo sempre. Muito trabalhoso. Poxa, não se iludam. Por isso que eu tenho muita preocupação com a positividade tóxica. Tem que ser positivo, tem que ter lei da atração, você tem que pensar no que você quer e vai acontecer. Isso tudo é um caminho que já foi cientificamente provado. Mas, sem ação, não existe esse resultado, né? A gente não é pago pelo que a gente sabe, a gente é pago pelo que a gente faz com o que a gente sabe. Tem todo um processo de execução, né? Então, o processo de execução, que aí é aquela coisa, aquele bichinho da preguiça vai falar, aquele bichinho da procrastinação, é quase uma guerra, porque eu não gosto de gravar vídeo todo dia. tem que fazer. Eu gosto de cansativo, escrever, né? eu gosto de estudar, não sei o quê, eu gosto de vários pedaços do meu trabalho. Se eu gravasse vídeo uma vez por semana, seria delicioso. Mas todo dia, eu não gosto. Todo dia é uma obrigação. Então, eu mato meu bichinho da preguiça com o meu roteirinho que eu escrevi no... Então, eu escrevo o que eu vou fazer no vídeo. Isso é muito importante. Então, escrever a sua ideia... Tem dia que você tá mais animado, não tem dia que e você não tá animado. Para quem tá começando, assim... É muito difícil, a câmera é muito difícil, você ter confiança é muito difícil. A confiança é uma coisa que você constrói fazendo. Como que você vai começar? Copiando. Por quê? Tem uma frase que os americanos falam, fake it, then you make it. Finja até conseguir. No início, você vai copiar. Porque você nem sabe quem você é ainda. Você nem sabe como é que você pode gerar valor diferente. Porque você nem estudou aquele assunto tão profundamente. Porque, por exemplo, eu estudei tão profundamente essa matéria que eu sei criticar ela. Sabe assim, aquele pensamento crítico? Poxa, mas isso aqui não faz sentido nenhum. Sabe aquele pensamento? Mas ele veio de muito estudo. Aí eu começo a pensar criticamente. Eu já cheguei lá num nível tão profundo que eu consigo falar, isso aqui não faz sentido. Mas eu tive que ter. Então, no início, como você ainda não chegou nessa posição de crítica até pessoal, copie. Não tenha Porque medo, né? só o seu filtro do que você acha interessante, eu selecionei o que eu acho interessante. Eu vou copiar essas coisas aqui. Isso já é você. Porque você acha aquilo ali interessante. Então, você se identificou com aquilo. De certa forma, é você. Porque você fez aquela seleção. Um DJ não é uma pessoa que faz seleção de melhores músicas. Então, você vai fazer a seleção dos melhores vídeos. Vai copiar. Isso já tá imprimindo em você. Na medida que você está copiando, você vai mudando. Não copia igual, né, gente? Porque aí dá até problema de direito autoral. Quando eu falo copiar, é pegar a ideia central e vai falando do seu jeito. Então, a primeira dica seria, faça, mas para que você se sinta melhor, escreva um roteiro daquela ideia ali, daquele vídeo que você gostou. Escrever um roteiro, grava um áudio falando aquele roteiro. Você está gravando um áudio porque na hora que você ligar a câmera, você lembra de você falando áudio. Tudo é treino e prática. Você lembra de você falando aquele áudio ali. Hoje em dia, de manhã eu acordo, eu gravo um áudio para os meus alunos, dou um conteúdo gratuito, eles já acham o máximo. Aquele áudio é daqui a pouco o meu vídeo. Então, na verdade, eu estou treinando com os alunos. E estou conquistando eles. Daí um pouco eu faço uma live gratuita, mas aquela live gratuita vai para a plataforma do curso. Ou seja, eu usei o material que eu estou lá gratuitamente disponibilizando para chamar novos clientes, mas esse mesmo material vai para o meu curso. Então, eu estou gerando conteúdo para o meu curso. Então, depois você vai começar a pensar de formas inteligentes de economizar o seu tempo, gerar mais em menos tempo. Mas isso vai vir da prática. Então, primeiro passo, referências para você copiar. Copiar não é copiar totalmente, você vai anotar um roteiro daquela ideia. Você vai gravar um áudio falando aquilo ali, depois você vai para a câmera. Não gostei, papapá, não sei. Depois você vai ter tempo de cortar, não preocupa. É mais importante você fazer, porque a energia que você movimenta ao fazer, ela vai te dar um gás, que você nem imagina. Vai vir um gás aí da motivação. E você sempre gerando valor. Tenha sempre a consciência de que tem uma pessoa só te elogiando, tem 2, tem 5. É uma pessoa. É uma pessoa.
Uma pessoa com medo, trauma. É uma pessoa te elogiando. Você, eu quero 100 mil pessoas, eu quero 1.000 pessoas. Não, peraí. Tem uma pessoa ali que parou um tempo, escreveu um textão. Por exemplo, eu recebo textão. Assim. Uma pessoa que você plantou a sementinha no coração dela. Essa pessoa, ela ficou ali uns 10 minutos escrevendo um textão. Eu falei, meu Deus, é uma pessoa. Ela pegou a vida dela e escreveu um textão. Né? Então, assim, valoriza cada seguidor, cada pessoa. Comentário que você tenha, né? Naquele processo ali de estar fazendo, você vai crescer. Tanto pode ser em lançamento digital, se você optar por isso. Você vai conquistar pessoas em outras áreas. Vão surgir oportunidades de trabalho. Porque na medida que alguém parou para ver ali, olha, a Gabriela até sabe aquele assunto. Porque, gente, nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Aí, a sua amiga que estudou com você lá, nova no colégio, aqui. E aí vai acontecendo. As coisas vão acontecendo. Então, acho que a primeira dica é, faça isso. E não existe mais outra forma de fazer. O Brasil, meu marido até trabalha com agropecuária. O Brasil é um agro, né? Um país agro. Então, existem várias áreas nas quais elas serão áreas não digitais. Apesar da máquina estar chegando, né? Elas serão áreas... Mas, digamos que nós vamos viver no mundo digital, já vivemos. A gente viveu em caverna, depois em fazenda, depois em cidade. A gente vai viver em mundo digital e a gente vai viver, talvez no futuro, é o que eles estão falando, eternamente como máquina, né? Já existem pessoas que estão pensando em construir a minha consciência, meu nível de consciência, e registrando numa máquina para que eu viva eternamente como máquina, para que meu tataraneto possa conversar com a minha máquina que pensa como eu. Então, o que eu quero dizer é, mesmo as pessoas que estão trabalhando em áreas que, poxa, isso não tem como virar digital. Essas pessoas precisam criar um perfil intencional nas redes sociais. Precisa existir uma intenção, porque a rede social é o seu currículo. A rede social não é mais... nunca foi, na verdade, né? Ou você é mercadoria, se você está só relacionando com seus amigos ali, você é mercadoria. Mercadoria de quem? Do Instagram, mercadoria de todo mundo que está anunciando para você. Ou você é mercadoria ou você é produtor. Mas, para além de ser mercadoria, vamos dizer, eu quero só ser mercadoria. Pode saber que as pessoas vão te julgar o seu valor, o seu potencial pela rede social. Então, é o seu currículo profissional. E nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Então, tem que ter uma atuação intencional. Não pense que as pessoas estão ali mostrando exatamente a vida delas, porque ninguém faz isso. E existe uma intenção. O que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar para os outros? A sua vida pessoal, quem você não precisa compartilhar. Mas o que eu quero mostrar para as pessoas? E é assim que a gente vai se relacionar. A partir de agora, não tem volta. É isso aí. A gente vai se relacionar assim sei lá por quanto tempo. Esse é o futuro, né? Esse é o futuro, já está acontecendo. Super dica da Gabi. Então, tenha essa consciência. Não. Gabi, já vou usar as suas dicas, viu? Que eu estou precisando e muito. Mais alguma coisa, Hidra? Obrigado. Gabi, agradecer, né? As palavras, a história aí, tenho certeza que o pessoal de casa deve ter adorado. Muita inspiração, muito conhecimento. Né? Foi maravilhoso. Sucesso na vida. Apesar de você estar tomando outros, né, rumos profissionais, o Pão de Queijo Connect está sempre de porta aberta para você, tá? Que a casa está sempre aberta, pode sentir à vontade. Foi maravilhoso, muito obrigada pelo convite. Agradecer a nossos patrocinadores, né? Romanel, pode pegar aí. Olha! Presentinho para você. Que brinco lindo. Gente! Nosso pessoal de casa. Que lindo! Um pão de queijo também para você comer com o maridão no final de semana aí. Delícia. Pão de queijo do tio Deus. Adrianão, que nunca comeu também, pode pegar seu kit aí para experimentar. Obrigado. Tenho certeza que vai adorar. Agradecer o pessoal de casa aí, né? Fechando mais um episódio aí. Obrigado a todos. Bom final de semana. Até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gabi. Muito Gratidão. obrigada. Tchau.